Irmãos, graça e paz. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, uma honra. Deus abençoe a vida de cada um, os pastores da igreja, conselho. Uma alegria poder compartilhar da palavra hoje pela manhã, falar um pouco do muito que Deus fez, está fazendo, não só na minha vida, mas na vida de tantos outros missionários espalhados pelo mundo e alguns que estão em contexto de perseguição. É uma honra. É um privilégio sofrer afrontas por Jesus. A história de Atos fala, né, que os discípulos, depois de receberem represálias, afrontas, serem perseguidos, eles voltaram felizes, saíram daquele contexto ali felizes, porque eles foram considerados dignos de sofrerem afrontas por Jesus. Eu não me considero digno de sofrer afronta por Jesus, mas é uma oração que eu peço ao Senhor. Digno não somos de nada, mas sofrer por Jesus, creio que é a maior de todas as dignidades que o homem pode ter. Por isso que às vezes eu falei aqui que eu oro a Deus pedindo que venha sobre nós as perseguições para que elas nos tornem de alguma forma o instrumento de Deus para nos fazer mais evangelistas, mais missionários, mais alertas e despertos para a obra missionária espalhada pelo mundo. Muito feliz em estar aqui, muito feliz em ser recebido por esse casal maravilhoso, Calói, irmã Nilza, né? Já nos conhecíamos, né? E Deus nos deu a graça de poder revê-los depois de tantos anos. Muito obrigado pela acolhida, pelo almoço hoje, que foi maravilhoso ali na presença de irmãos queridos, por isso compartilhar, né, a impressão é sempre essa, né, que já nos conhecíamos por longos anos. É isso que Deus faz com a sua família. Eu trago o abraço da minha esposa, dos meus filhos, e essa igreja tem sido também alvo das nossas orações. Que Deus abençoe grandemente. O Mateus me perguntou, né, de onde eu sou de Ilhéus. Não parece, mas eu sou baiano de Ilhéus. Não carrego esse sotaque, né? O meu irmão de Poções, cadê ele? Esqueci o nome dele. Também, né? Poções, a cidade que a gente conheceu ali, conviveu também com alguns irmãos ali. Eu quero, sem mais delongas, pedir que os irmãos abram suas Bíblias em... Antes vamos passar um vídeo, acho que o vídeo está aí, é para que você conheça um pouquinho mais do projeto ali, do Instituto Seminari, que está localizado hoje no Refúgio Manaim, né? O presbítero Luiz Carlos e a irmã Nilza tiveram o privilégio de conhecer esse lugar. Hoje esse lugar está servindo única e exclusivamente ao acolhimento de refugiados muçulmanos do Afeganistão e de outros países e também em projetos sociais que têm como meta principal glorificar a Deus através da pregação do Evangelho. Está no ponto aí, irmãos? Se puder já passar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar.
ore pelo Refúgio Manaim, ore por nós carecemos muito, dependemos das orações dos irmãos. São elas que nos fortalecem e nos motivam a seguir adiante. O texto, eu falei que não ia trazer a bomba hoje. Eu estou vestido de muçulmano, como vocês perceberam. Esse é um traje comum, do mundo islâmico, principalmente essa roupa aqui de baixo, que eu esqueci o nome. Agora, esse traje aqui foi um afegão que me deu logo quando ele chegou. Primeira família que chegou em abril de 2022, e ele me deu isso aqui. E ele falou assim para mim: Corrói Johnny, Corrói é senhor em Dari, em persa, a língua dos afegãos é o Dari. Corrói Johnny, isso aqui é o símbolo de resistência de uma etnia, que é a etnia dele, a etnia afegã, contra o regime talibã. Foi por causa do talibã que os afegãos tiveram que sair. Os afegãos que estavam vinculados ao governo americano, pelo fato de estarem vinculados ao governo americano, quando os Estados Unidos tomou posse ali do Afeganistão, depois que o governo americano saiu, o exército saiu, o Talibã assumiu o controle do poder e perseguiu esses que estavam vinculados ao governo americano, que são, aos olhos do Talibã, considerados traidores, infiéis. E essa etnia é a etnia que luta, que resiste ao regime talibã. Eu trago isso como uma referência, uma ilustração que nós precisamos resistir ao pecado, resistir a nós mesmos. E eu falei que não ia trazer a bomba, mas eu estou trazendo uma bomba aqui. E eu espero que ela seja a dínamis, o poder de Deus, que imploda o seu coração, porque essa é a função da palavra de Deus, explodir o nosso coração. E assim como eu fui muito abençoado por essa mensagem, eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. E eu quero convidá-los a que leiam comigo esse texto, esses versículos. Podemos ler juntos em uma só voz? O texto está aí, não está isso? Então vamos ler. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oremos uma vez mais. Senhor, nós pedimos em nome de Cristo, pedimos ouvidos espirituais, Pai. Nos faça ouvir o que o Teu Espírito tem a dizer a esta igreja, a nós, como membros da igreja invisível, Deus, e da visível também.
Pedimos isso porque sabemos se o Teu Espírito não falar, não mover o nosso coração, nós, como diz o cântico, não sairemos de Jerusalém. Nós ficaremos onde estamos, ó Pai. E por mais que a palavra do Senhor venha incomodar o nosso coração, pedimos que o Senhor não só incomode o coração, que o Senhor nos faça levantar, nos erguer, que o Senhor mova, Senhor, os nossos braços, as nossas pernas em direção à Tua santa e preciosa vontade, Pai. Abençoa os meus irmãos, muito obrigado por esse tempo passado aqui, pelo convite, ó Deus, do presbítero Marcos, com a aquiescência do reverendo Tales, por rever irmãos queridos, por conhecer irmãos queridos. Abençoa essa igreja, Pai. Teu Espírito Santo fale profundamente, ó Deus, aos corações dos teus servos a partir desse lugar. Toda mensagem que já foi proferida aqui, Senhor, traga à memória o que pode dar esperança, traga ações concretas, ó Deus, direcionadas à missão, à evangelização. As mensagens, ó Deus, que ainda serão proferidas, ó Deus, aqui deste lugar. Santifica, Senhor, esse púlpito, santifica este lugar, santifica esta igreja, abençoa, unge, ó Deus, e que teu nome seja glorificado, Senhor, no proclamar, no anúncio, ó Deus, que essa igreja fará e continuará fazendo através da obra missionária. É o que pedimos ao Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, imagine se um auditor espiritual viesse a esta igreja e fizesse a auditoria espiritual da igreja e apresentasse um relatório final ao Senhor, e nesse relatório tivesse uma acusação como essa, terrível, né? A gente imagina só como ilustração, mas a gente espera que isso nunca aconteça. E que acusação foi essa? Vocês não me amam mais. Imagina se o Senhor virasse para você e falasse: olha, fulano, você não me ama mais. Ou você deixou de me amar como você me amou no princípio. Vocês não me amam mais. Que Deus livre essa igreja, né, de ouvir isto da boca do Senhor. A igreja de Éfeso, infelizmente, ouviu. Que acusação tão dura, tão séria. E note que o texto faz elogios a essa igreja. Destaca coisas muito positivas para essa igreja, coisas que muitos, né, de nós pastores gostaríamos de ter, características como estas na igreja. Mas mesmo diante dessas características, olha que séria acusação. Vocês abandonaram o primeiro amor. A gente vai ver aqui no texto o que não significava o abandono deste primeiro amor. E a gente vai ter que se utilizar de outro texto para verificar o que significava o abandono desse primeiro amor. Então, vejamos as grandes qualidades que essa igreja de Éfeso tinha, mas mesmo com essas qualidades, a igreja tinha deixado de amar a Jesus. Tinha deixado de amar a Cristo. Veja o que diz, pode passar o versículo 2, que diz parte do versículo 2, que diz assim, vamos ler todos juntos, vamos lá? Que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Se você ler Atos, você vai ver como essa igreja começou. Se você ler a história das igrejas, dessas igrejas aqui do Apocalipse, você vai ver e perceber que essa igreja era uma igreja que conhecia muito a palavra de Deus. Conhecia a palavra de Deus com muita profundidade. Não era qualquer
pessoa, não era qualquer missionário, não era qualquer pastor que assumia o púlpito daquela igreja. Aquela igreja, ela foi ali plantada, né, pelo grande doutor de teologia da época, não só de teologia, mas de missiologia também, né, o apóstolo Paulo. E a história diz que quando Paulo começou o trabalho naquela igreja lá, ele encontrou resistências, tanto internas como externas. E aí o que ele fez? Ele pegou 11 pessoas e fundou ali, começou a escola de Tirano, o seminário, o Instituto Bíblico. E ele ficou ali 2 anos ensinando aqueles homens. E se você, alguns manuscritos falam que ele ficava ali 2 anos, durante 2 anos, no mínimo 5 horas por dia, com aqueles homens, ensinando aqueles homens. Se você faz uma conta rápida aqui, você vai ver que 365 vezes 2 igual 730 vezes 5, você vai ter um curso aqui de 3.650 horas aulas, com nada mais, nada menos do grande doutor, do grande professor, do grande teólogo, do grande pastor, do grande missionário, o apóstolo Paulo. E era uma igreja que depois que Paulo passou, Timóteo foi o pastor dessa igreja. E a história diz também que João, apóstolo, também foi em algum momento pastor daquela igreja. Então, é uma igreja que conhecia com muita profundidade a palavra do Senhor. E aí você pode perguntar, mas será que é possível conhecer a palavra de Deus com profundidade e deixar de amá-lo? É possível. Infelizmente, é possível. Quando esse conhecimento ele é tão somente teórico e se torna árido, sem vida, quando aquele conhecimento ele não transpassa as barreiras da religiosidade, quando ele fica ali só entre aqueles que estudam, aqueles que se dispõem a estudar. É possível, infelizmente, conhecer a palavra de Deus com muita profundidade e deixar de amar a Jesus. Então, isso não significava o abandono do primeiro amor. Então, a igreja conhecia a palavra de Deus com muita e muita profundidade. Não sei se você já ouviu a história de um pastor que queria conhecer e saber como é que estava o nível de conhecimento bíblico da igreja. E ele, muito preocupado com aquilo, foi no departamento infantil. Começou ali, no departamento infantil, e fez uma pergunta considerada básica, né, que toda criança sabe. E ele virou para o Joãozinho e falou, Joãozinho, tenho uma pergunta para te fazer. Pois não, pastor. Você sabe quem derrubou os muros de Jericó? Aí o Joãozinho arregalhou o olho e falou, pastor, não fui eu. E aí saiu e correu. Aí o pastor pensou, bom, tá pior do que eu pensava, né? Nunca ouvi essa história, vou conversar com a professora do Joãozinho. E aí conversou com a professora do Joãozinho, falou, olha, professora, eu fiz a pergunta, tá, para o Joãozinho, e ele ficou assustado, disse que não foi ele e correu. E aí a professora falou assim para o pastor, pastor, o senhor conhece o Joãozinho, sabe que é muito difícil mantê-lo aqui, se eu ganho a atenção de Joãozinho, mantenho a atenção dele por 5 minutos, né, eu saio satisfeito. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, o Joãozinho não é mentiroso não, se ele falou que não fui ele, é porque realmente não foi ele. Aí ela falou, bom, está pior do que eu pensava, aí foi para o gabinete orar, chorar, se ajoelhou ali, começou a orar, Senhor, abençoa essa igreja, que essa igreja possa conhecer da Tua palavra, com profundidade, examinar as Escrituras. E aí entra o presbítero, né, todo feliz, todo contente, pastor, homem de Deus, né, aí se deparou com aquela cena, o pastor ali de joelho, chorando, pastor, o que aconteceu? Né? Aí o pastor abriu o coração para o presbítero e falou, rapaz, eu estou preocupado com a igreja, muito preocupado, né? Eu tentei procurar, estou procurando saber como que anda a igreja em questão de conhecimento bíblico, qual o nível da igreja, e perguntei para o Joãozinho, né? Aí contou a história, né?
E aí o presbítero, pastor, eu já sei o que o senhor faz. Sabe o que o senhor faz, pastor? O senhor dá uma prensa nele. Chama o pai, chama a mãe do Joãozinho, dá uma prensa nele, que ele vai confessar que foi ele que derrubou o muro. Porque esses casos é só assim. Aí o pastor quase que não acreditou, né? E estava ali prestes a infartar, né? Aí chega o tesoureiro todo feliz, contente da vida, né? Pastor, meu Deus, tem uma boa notícia para o senhor. Aí ele, pelo menos, uma boa notícia hoje. Pois não, meu irmão. Ele notou o pastor triste e falou, não, mas eu quero saber o que está afligindo o coração do pastor. Não, meu irmão, pode deixar, diga a boa notícia. Não, pastor, eu estou preocupado com o meu pastor. Conta a história. Então o pastor foi lá e contou a história do Joãozinho, da professora do Joãozinho e do presbítero, né? E agora tá bom, irmão, agora conta a boa notícia. Pastor, esse mês aqui, né, de dízimo entrou, sabe aquele irmão Canguinha lá que estava, né, guardando o dízimo, ele resolveu colocar tudo em dia e, né, colocou lá mês passado, ano passado, tudo está em dia, pastor. Esse ano Deus tocou no coração da igreja, a igreja ganhou tanto, recebeu tanto dinheiro de oferta, que não se preocupe, a gente vai reconstruir esse muro. Aí o pastor infartou e faleceu. A gente brinca, mas, infelizmente, se a gente for fazer essa pesquisa, é arriscado, né? Hoje em dia, nas igrejas evangélicas. Antigamente, né, tinha aquela coisa, o pastor Wilson lembra bem daqueles concursos bíblicos, né, onde as pessoas memorizavam versículos de cor. Hoje não precisa mais memorizar, qualquer versículo que você quiser, você procura aqui, está na palma da sua mão. E, com isso, as pessoas acabam se afastando do conhecimento da palavra do Senhor. Mas não era isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso, porque aquela igreja conhecia a palavra de Deus com muita profundidade. Que qualidade maravilhosa que as igrejas hoje carecem de ter. Outra qualidade que a igreja tinha, mesmo abandonando o primeiro amor. Veja lá, pode passar, por gentileza. Versículo 3, vamos ler? 1, 2, 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Quem conhece a história da igreja de Atos, eu sei que você conhece, né? Lembra que essa igreja, ela nasceu no contexto de perseguição. A gente está aqui no DIP, né? O Dia da Igreja Perseguida, que é realizado em muitas igrejas evangélicas hoje aqui no Brasil. E no DIP, a gente ora, a gente lembra dessas igrejas perseguidas. E a igreja de Éfeso foi uma igreja perseguida, ela nasceu em meio à perseguição. Muitas lutas, muitas provas. E a igreja começou a florescer naquele local. O impacto do evangelho chegou ali, começou a transformar vidas. E mudou ao ponto de mexer com o comércio daquela cidade, com o comércio de idolatria. Isso gerou um alvoroço tremendo naquela cidade, ao ponto das pessoas que comercializavam os ídolos, não, está caindo aqui, está reduzindo, ninguém está mais comprando ídolo, e está errado, é por causa desses cristãos. E aí insuflaram lá um motim, e queriam, né, apedrejar, perseguir aqueles que eram considerados líderes, e causou aquele alvoroço tanto na cidade, que eles fizeram ali uma passeata, e nessa passeata, por 2 horas, sem parar, eles continuavam, gritavam, viva Diana dos Efésios, viva Diana dos Efésios. Muita perseguição, muitas lutas naquela igreja. Aquele que se confessava e professava fé em Cristo Jesus, ele era preso, alguns eram mortos, e aqueles que eram presos, se recebessem a visita de um parente, de um familiar, de um amigo, ficavam detidos ali. Muitos perderam os seus bens eram confiscados, eram tomados pela liderança, pelo governo daquela época, mas a igreja estava ali, disposta a sofrer por Jesus. Uma igreja perseverante, uma igreja que estava ali suportando provas por causa do nome de Jesus. E aquilo perdurou, porque a igreja ela continuou disposta a sofrer, disposta a receber as retaliações ali, mas permanecia ali firme. E Deus vira para essa igreja
e fala para essa igreja: vocês não me amam mais. Uau! Olha que qualidades. A igreja estava disposta a sofrer por Jesus, recebe esta séria acusação de que abandonou o primeiro amor. E além disso, veja outra característica tremenda que essa igreja tinha. Versículo 6. Vamos ler todos juntos? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A Bíblia não conta detalhadamente sobre quem foram os nicolaítas, mas a história fala que os nicolaítas eram seguidores de um camarada chamado Nicolau. E esse Nicolau foi aquele diácono lá, de Atos 6, que foi eleito diácono. E ele veio do contexto militar, e ele tinha uma liderança muito forte, muito proeminente. E esse diácono, ele se tornou presbítero, se tornou pastor da igreja. E ele resolveu aplicar uma metodologia militar para combater o pecado. Essa metodologia funciona no contexto militar, no contexto também esportivo, né, que a gente usa muito isso, que é, para você vencer o inimigo, você precisa conhecê-lo. É uma estratégia interessante, e a gente usa isso no futebol. Para conhecer o inimigo, você precisa conhecê-lo para vencer. Ou você vai ter muitas chances, não garante a vitória, mas você vai ter chances de vencer. Só que ele quis aplicar isso no contexto espiritual. Quem é o nosso inimigo? O diabo, o mundo, natureza pecaminosa, pecado. Então tá, então vamos aplicar em relação ao pecado. Você quer vencer o pecado? Então conheça o pecado. Irmão, qual o seu problema, qual a sua fraqueza? Ah, pastor, eu tenho um problema de prostituição. Então prostitua. Prostitua o quanto você puder, porque aí você prostituindo, você vai descer ali nos meandros da prostituição e você vai conhecer com profundidade a prostituição e você vai ter forças, condições de combater o seu inimigo. E você, meu irmão? Ah, tem um problema com a mentira. Então minta muito. Minta o quanto você puder mentir, porque você vai ter forças para combater a mentira. E o seu, meu irmão, minha irmã? Ah, pornografia. Então, vai lá e se afunda na pornografia que você vai ter forças, porque você vai conhecer, né, a profundidade da pornografia e vai ter condições de vencê-la. Então, isso caiu, né, como uma luva nos corações depravados. E essa doutrina diabólica chegou e bateu lá na porta da igreja de Éfeso. E ela foi rechaçada, porque essa igreja conhecia a palavra de Deus. E Paulo falou para essa igreja: olha, o pecado já não mais tem domínio sobre vós, porque vocês precisam se considerar mortos para o pecado, ainda que ele habite em vocês. Vocês não são e não podem ser mais escravos do pecado. Essa doutrina se espalhou, bateu lá na porta da igreja, falou: não vamos comungar com o pecado, não precisamos conhecer o pecado para derrotá-lo. E Deus vira para essa igreja que repudiava as práticas pecaminosas da sua época e diz: vocês não me amam mais. Ou vocês não me amam como vocês me amavam no início. Vocês abandonaram o primeiro amor. Olha que qualidades incríveis que a igreja ordena carece. Conhecer a palavra de Deus com profundidade, estar disposta a sofrer por Jesus e repudiar as práticas pecaminosas da sua época. E Deus, Ele faz uma alerta. Pode passar o próximo slide, versículo 2. Vamos ler? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Pode passar o próximo? Volta aí, você já deu spoiler, mas tudo bem. Obrigado, desculpa. Só concluindo esse versículo aqui, né, de versículo 5, que fala: arrepende-se. Igreja, eu estou falando com vocês. Eu chamo vocês para o arrependimento porque eu sou um Deus misericordioso. Agora vamos fazer o seguinte, eu estou dando a chance de vocês se arrependerem. Se vocês se arrependerem, bem, mas se vocês não se arrependerem, eu vou vir aqui até vocês e vou tirar o candelabro do lugar. O que é isso? O que é o candelabro? Como é? Que representa tirar o candelabro do lugar? O versículo 20 do capítulo 1, abra lá sua Bíblia, se você estiver aberto lá, né? O Apocalipse 1, versículo 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são o quê? As 7 igrejas. Então falou, olha, se você não se arrepender, eu vou tirar a igreja daqui. E aí pode passar o próximo. A igreja perdeu a paixão pelas almas. E foi esse ponto que simbolizou o abandono do primeiro amor. E para provar isso, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Atos 19, que a gente vai ver aqui, por esses versículos, do nascedouro da igreja de Atos, como foi essa igreja no início de tudo. Diz aqui a partir do versículo 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, Atos 19, 8, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Olha lá, versículo 10. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A igreja nasceu com a paixão enorme pelas almas. E esses 2 anos que Paulo passou ali, eu falei, irmãos, precisamos alcançar a Ásia. A Ásia está sem Deus, sem Cristo, sem a mensagem do Evangelho. Precisamos sair daqui, precisamos ir para a Ásia, porque é isso que o Senhor espera de nós. Precisamos ter paixão por esse povo, essas pessoas da Ásia. E nós falamos aqui pela manhã que hoje, né, o presbítero repetiu, o presbítero Marcos, 1/3 da população mundial não ouviu do Evangelho. O que nós estamos fazendo como igreja, irmãos? Precisamos resgatar essa paixão pelas almas, precisamos resgatar esse primeiro amor, voltar ao início de tudo, como diz o João Alexandre, reconstruir, rever conceitos, rever valores. Deus deu oportunidade para a igreja se arrepender. E a pergunta é, será que essa igreja se arrependeu? Será que a igreja de Éfeso ouviu a reprimenda? Ouviu e recebeu aquela dura acusação e falou, precisamos nos arrepender. Precisamos voltar a praticar as obras que praticávamos no início. Infelizmente, a igreja de Éfeso não se arrependeu. Ouviu a repreensão e não se arrependeu. E não voltou às práticas do início. E aí o que o Senhor fez? Tirou a igreja daquele lugar. Aquela igreja deixou de existir. Não só a igreja deixou de existir, mas a cidade de Éfeso está em ruínas até hoje. Foi soterrada. Porque
Se Deus colocou uma igreja ali para ser luz e a igreja perdeu a sua funcionalidade, a luz deixou de brilhar, não serve uma igreja assim. E é isso que o Senhor está falando, não me serve uma igreja assim. Não me serve uma igreja que conhece com profundidade da minha palavra, se essa palavra não sai, não vai, não alcança o perdido. Não me interessa uma igreja que está ali engordando, se nutrindo da teologia, da doutrina, e engordando ao ponto de não ter forças para levantar e de ir, e de falar, de anunciar essa palavra para os perdidos. Não me serve uma igreja assim. Em outras palavras, o Senhor está falando, olha, não me serve uma igreja que está disposta a defender, está disposta a sofrer, está disposta a receber afrontas, se não ataca. E é um princípio básico, né, de uma guerra, de um futebol, de um jogo, de uma competição. Se você só defende, você pode ter a melhor defesa possível, mas você precisa atacar. As portas do inferno, elas precisam ser derrubadas. E eu já ouvi afirmações como essa: não, pastor, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo bombardeada, mas as portas do inferno, diz a palavra, não prevalecerão contra a igreja. Como é? Peraí, não entendi. A igreja está sendo perseguida, está recebendo afrontas, suportando afrontas e provas. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Peraí, não está falando da porta da igreja que está sendo ameaçada e arrombada. Está falando das portas do inferno. E só há uma maneira da porta do inferno cair. É com ataque. As pressões vêm. E a gente recebe pressões de todo lado. Mas a porta da igreja, a porta é um instrumento de defesa. A porta do inferno é um instrumento de defesa do inferno. Só há uma maneira da porta cair. Ninguém usa a porta, agora com minha porta eu vou acabar com você. Não, a porta está ali, estática. A única forma da porta do inferno ser derrubada é a igreja atacando. Já ouvi expressões como, não, pastor, a gente precisou tirar a congregação daquele bairro porque estava colocando em risco a integridade física dos nossos irmãos. Os irmãos tiveram medo de ir lá e falaram que é muito perigoso. Não, é aí que tem que ir, intensificar e lutar, porque a palavra diz que as portas vão cair. Mas para que as portas caiam, é preciso a igreja ir, é preciso a igreja se levantar, é preciso a igreja ir para esses 3,4 bilhões de pessoas que não ouvem e não conhecem. Por isso que eu falo que as pedras estão clamando quando Deus envia os campos até nós, enquanto nós deveríamos ir ao campo. Olha que está acontecendo um movimento reverso, em vez do ide, está vindo o vinde. Mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. E a igreja tem que se despertar, a igreja é um gigante adormecido que tem que derrubar as portas. Não me serve uma igreja que está disposta a lutar e a repudiar as práticas pecaminosas individuais. Se você, como igreja, se preocupa só com a sua santidade, só com a sua pureza, só com a sua vida santa diante do Senhor, e não se preocupa com as pessoas que estão aí andando a passos largos, a caminho do inferno, mortas e se perdendo nos seus delitos e pecados, é preciso orar pela cidade, é preciso orar pelas pessoas que estão se perdendo, é preciso não só acusar e apontar e dizer que as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não querem saber de Deus porque a igreja tem deixado de orar, porque a paixão pelas almas tem diminuído, porque a igreja não está sendo relevante. Que adianta dizer que somos hoje 30, não sei, 40% de evangélicos no Brasil, se a cada vez há mais imoralidade, se a cada vez os conceitos morais estão aí sendo deturpados, a inversão de valores cresce cada vez mais, as afrontas contra Deus, porque a igreja deixou de cumprir o seu papel, porque a igreja perdeu a paixão pela obra missionária, e a obra missionária é isso, é sair do seu lugar de conforto e ir em direção ao perdido. Irmãos, se Deus falou isso
para essa igreja com essas tremendas qualidades. Eu olho para mim, eu olho para nós, para nossas igrejas. A única coisa, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Às vezes estamos aquém dessas qualidades elencadas nesse texto. Você pode até estar aquém, mas não deixa o amor se esfriar. A Bíblia fala que o amor vai se esfriar de quase todos. Que isso não aconteça, que isso não alcance o seu coração. E para isso não acontecer, é preciso oração, não pouca oração, muita oração. Né? E o compromisso com Deus, de você mudar essa realidade. De você ser um agente de mudança, a começar em você, a começar em seu lar, em sua casa. Se dispondo a uma vida de oração intensa, de despertar as madrugadas para orar e se colocar de joelho na presença do Senhor até o seu joelho doer. De você, né, ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir. De você se deleitar na presença do Senhor. Por mais que isso lhe cause problemas e dificuldades. E clamar para que o Espírito Santo venha sobre nós. E não se aquietar enquanto ele não vier. É isso que nós precisamos. É isso que a igreja precisa. E você sabe, nós sabemos, estamos cansados de saber disso. Falta essa prática ativa. E eu quero convidar você a orar alguns momentos, à luz do que você ouviu, à luz da palavra do Senhor, à luz da história da igreja de Cristo Jesus, à luz daqueles que sofreram perseguições, mas não deixaram de proclamar, à luz de que realmente é preciso conhecer, mas não adianta conhecer se esse conhecimento ficar só aqui nas quatro paredes. À luz de repudiar, sim, as obras do pecado, repudiar a impureza, de buscar a santidade, mas que essa santidade traspasse o teu ser, que não seja uma santidade egoísta, que você pense também naqueles que estão morrendo nos delitos e pecados. Eu convido você, eu vou fazer isso, eu peço que você faça também, faça essa oração silenciosa, porque isso é você e Deus. Você e Deus, você pode ouvir, você pode entender, mas se você não clamar por mudanças significativas, expressivas no seu dia a dia, a religiosidade vai continuar imperando no seu coração. Que a religiosidade é uma ferramenta grandiosa nas mãos do diabo para nos afastar do Senhor. Não deixe que a religiosidade te engane. Porque o importante é você viver esse primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Ore ao Senhor. Alguns minutos de oração silenciosa, de confissão mesmo, se você entendeu essa mensagem como mensagem do Senhor. E peça a Ele que resgate em seu coração o primeiro amor. Senhor, realmente nós não sairemos daqui se o Teu Espírito Santo não mover o nosso coração. Move o nosso coração, Senhor, e convence-nos, por favor, Senhor, nos convença do pecado. E esse convencimento, ó Deus, nos leve ao consentimento, nos leve a ações práticas, Senhor. Por favor, Senhor. Porque se o Teu Espírito Santo não fizer nada, não nos mover, não nos comover, não nos compungir, nós não faremos nada, Senhor. Por favor, Senhor, vem sobre nós. Queremos sim conhecer a Tua palavra com mais e mais profundidade. Queremos nos deleitar nela, mas que não seja o fim
único em si mesmo, de conhecer, mas que esse conhecimento transpasse a nossa vida, Senhor. Se exale, ó Deus, como um bom perfume de Cristo nas pessoas que vivem ao nosso derredor, no nosso lar, no testemunho vívido e verdadeiro, Senhor, no relacionamento com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com nossos filhos, com os nossos vizinhos, Senhor. Que os nossos vizinhos vejam a luz de Cristo em nós, Senhor. Eles vejam que há pessoas que realmente entenderam o Teu Evangelho e vivem em prol desse Evangelho, Senhor. Ó Deus Santo, nos faça ter paixão pelas almas, Pai. Tantas almas perdidas, Deus, aqui em Jundiaí, no mundo, Senhor, no Brasil. E tem misericórdia dessas almas perdidas, Senhor. Nos dá paixão por essas almas, Pai. Resgata em nós a paixão pelas almas, Senhor. Não queremos disposição para sofrer afrontas somente, ó Deus. Queremos sim isso, mas queremos atacar, Senhor. Nos dá força, estratégia, Senhor Deus. Para que as portas do inferno caiam, Senhor. Ó Deus, muitas vezes estamos longe de uma vida de santidade, de pureza, Senhor. Queremos a pureza, sim, Pai, mas não queremos isso para nós, tão somente, Senhor. Purifica, Senhor, essa cidade, ó Deus. Atua nos corações, Senhor, das pessoas perdidas, Pai. Vem, Senhor, por favor, Espírito Santo. Vem, atua sobre nós, Espírito Santo. Desce sobre nós, Pai. Alcança o nosso coração, Senhor, desperta a Tua igreja, Pai, para a obra missionária, Senhor, que a Tua igreja possa, ó Deus, se compadecer, olhar com olhar de misericórdia, como o Senhor olha para esses 3,4 bilhões de pessoas no mundo, que correm, que caminham a passos largos em direção ao inferno, Senhor. Usa a nossa vida, Pai. Usa a Tua igreja de hoje, Pai. Não só fala, Senhor, mas move o nosso coração, move as nossas ações, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Por favor, Senhor, usa a nossa vida, usa a nossa igreja, usa o Teu povo, Pai. Faz a Tua obra, Senhor, começar em nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Não queremos ser acusados, ó Deus, de abandono do primeiro amor, ó Deus, como essa igreja foi. Por favor, Senhor, nos leva, nos conduz ao caminho do arrependimento. Nós pedimos isso ao Senhor e agradecemos, porque é o Senhor quem toca, é o Senhor quem move, é o Senhor que controla todas as coisas. E é no nome de Jesus que nós oramos e colocamos essas coisas diante de Ti. Amém.